Minhas senhoras e meus senhores, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Vamos começar agora, então, a cerimônia de inauguração da nova sede administrativa da Cooper Farms. Eu queria, por gentileza, pedir aos cooperados que ainda estão em pé, que aqui na parte mais próxima do palco, a gente ainda tem algumas cadeiras vagas. Sintam-se à vontade, sentem-se, para que a gente possa, então, começar o evento desta noite. Em nome da Cooper Farms, é com grande satisfação que nos recebemos a cada um de vocês, das senhoras, dos senhores, nesta noite que é tão especial. E eu agradeço já, em nome da diretoria, todas as autoridades presentes nesta noite, políticos, autoridades civis, militares, convidados, famílias em geral. Muito obrigado em nome da Cooper Farms por cada um ter atendido gentilmente o convite da cooperativa e estar aqui prestigiando esse dia tão marcante para Luiz Eduardo Magalhães e principalmente para a Cooper Farms. Eu queria pedir uma gentileza a todos que estiverem em plenas condições físicas, digamos assim, para ficarem em pé, em posição de respeito, para que a gente possa ouvir o hino nacional brasileiro e, em seguida, também o hino municipal aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Por favor. Justiça clama forte, verás que um filho teu não foge à
sol pousa sua grandeza e o fruto da terra germina, onde o céu mostra sua beleza, como estrela de brilho sem par, com o seu povo forte de brilho e vigor, mostra todo o esplendor. Onde os sonhos se tornam reais, que o progresso se faz com labor. Do oeste és orgulho da nossa Bahia, de futuro promissor. Terra fértil, mãe generosa, tão abençoado é o teu chão. Luiz Eduardo Magalhães, progresso e força da nação. Verdes campos assim cultivados, com afinco e dedicação. A teus filhos a posteridade, de trabalho e união. Terra fértil, mãe generosa, tão abençoado é o teu chão. Luiz Eduardo Magalhães, progresso e força da nação. Muito obrigado, senhoras e senhores. Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir, então, os pronunciamentos desta noite, convidando, primeiramente, o nosso anfitrião, o senhor presidente da Cooper Farms, Marcelino Kunen, que vai dar as boas-vindas a cada um dos presentes nesta noite de inauguração aqui da cooperativa. Por favor, vamos receber o presidente Marcelino Kunen. Mas põe na frente lá, na frente. É, porque daí eu fico mais livre, né? Não, eu fico. Tá bom? Fica legal? Põe ele mais comprido. Acho que tá bom. Boa noite, senhoras e senhores. Eu queria, antes de mais nada, saudar os representantes das entidades do Oeste da Bahia. Diretor executivo da IBA, Lisiane Ferreira, presidente da CIAGRE, Adilson Campos, presidente da IBA, Moisés Schmidt, presidente da BAPA, Alessandra Zanotto, presidente da CELEM, Vanoli Kutz, presidente da SOMIBA, Fábio Queiroz Martins, presidente da COP-GNP, nosso parceiro de intercooperação, Fernando Scapini, presidente do ICOB, Marisete, nossa querida Marisete, junto com ela somos parceiros nesse projeto do Hospital do Amor, que é uma obra também muito importante e que logo, logo nós vamos estar entregando também para a sociedade. Não é isso, Marisete? Superintendente da UCEB, representando a senhora Lali Carmo, vice-presidente da FAEB, Carminha Mício, vice-presidente da Procem, Celito Mício, meu amigo, prefeito Júnior Marabá, vice-prefeito Franklin, o vice-presidente
da Federação Brasileira de Plantio Direto, meu companheiro de Cooper Farms, Luiz Antônio Pradella, o vice-presidente da OAB, Rogério Ferrato, presidente do Sicredi, União MST Tocantins, né, e Bahia, Celso Regis, diretor regional do Sicredi, Rodrigo Machado, nosso amigo, gerente da agência Agro, Diego Scholz, presidente da ProSoja, gerente da Private, Marcelo. A Private, o terceiro andar do prédio vai estar ocupado pela Private, então a gente vai ter essa comodidade de o Banco do Brasil estar aqui junto conosco. Obrigado por ter acreditado nesta obra e estar aqui junto conosco. Jaraguá Máquinas, Osmar Martins, Pedro Erce, meu grande amigo, da Campo Oeste, Stara. E também eu queria registrar a presença do primeiro engenheiro do nosso prédio, o Gabriel, que veio lá de Camboriú. Foi ele que o alicerce do nosso prédio e toda a estrutura foi ele que conduziu. E depois veio o Everton, que é o que entregou a obra, que está entregando essa obra hoje, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui esta noite. Agradecer o apoio do Conselho de Administração da nossa cooperativa, ao vice-presidente Pradella, ao diretor Alceu Vicente, companheiro desde o tempo do Sindicato Rural, ao diretor Oscar Stronchon, lá de Formosa, que muito nos honra, Sementes Produtiva. Somos parceiros já há algum tempo, Oscar. Seja bem-vindo à nossa cidade. O diretor Alain Giuliani, referência de agricultura sustentável, juntamente com o Pradella e tantos outros. Nosso diretor industrial, que está hoje na Ásia, Celestino Zanella, defendendo os interesses da região, do nosso algodão. Infelizmente, ele não está aqui hoje, mas a figura muito importante é o nosso diretor industrial. Aos nossos cooperados e familiares, colaboradores, parceiros da nossa cooperativa e de todos aqueles que ajudaram a construir a história do Oeste da Bahia. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite solene. Hoje é um dia de profunda alegria e gratidão. Estamos aqui para celebrar a inauguração da nossa sede própria, um marco na trajetória da nossa Cooper Farms, que há 10 anos atrás era um sonho que eu tive, que eu e o André, há 10 anos atrás, um dia falamos, poxa, nós temos que construir a nossa sede, e junto com a nossa sede, os escritórios das famílias Cooper Farms. E isso hoje é uma realidade, esse prédio tem essa conotação única do Brasil, a cooperativa junto com os cooperados. Que parecia distante, e hoje aqui estamos. Mas antes de falar do presente, o prédio, é preciso olhar para trás. Montamos uma linha do tempo que começa com os pioneiros. Homens e mulheres que deixaram a Mata Atlântica, as florestas de pinheiros do sul do Brasil, vieram para o Cerrado Baiano, movidos por coragem e esperança. Enfrentaram dificuldades, incertezas, desafios imensos. Construíram não apenas propriedades rurais, mas cidades, exemplo Luiz Eduardo Magalhães. Trouxeram desenvolvimento, geraram empregos, criaram oportunidades. Essa história precisa ser contada, precisa ser vivida e, principalmente, precisa ser compreendida pelas novas gerações que estão aqui hoje. Nossos filhos, netos e a nossa juventude.
Porque o que sonhamos hoje começou lá atrás com esforço e continua sendo construído com esforço, mas também com muitas conquistas. E esta sede é mais uma dessas conquistas. Esse prédio foi pensado como um espírito cooperativista em cada detalhe. Desde a nossa praça, que homenageia todas as famílias pioneiras e os valores que nos sustentam: Deus, família e pluralidade regional. Tem gente de todo o Brasil aqui, então isso temos que celebrar, né? A gente forma um só povo. Somos fruto de uma mistura de culturas. Pessoas que vieram de várias regiões do Brasil e encontraram aqui um propósito comum. Essa diversidade é o nosso DNA. É o que fortalece o oeste da Bahia, é o que fortalece a Cooper Farms. Celebramos o nosso cerrado, celebramos nossa fauna, nossa flora, nossos rios, nossas nascentes preservadas. Temos orgulho de praticar uma agricultura moderna, tecnológica, sustentável, não é, Luiz? Preservamos as matas ciliares, cuidamos do solo, respeitamos o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, alcançamos algumas das maiores produtividades do Brasil, em soja, milho e algodão. Esse edifício representa tudo isso. É moderno, funcional, acolhedor. Um ambiente preparado para que os nossos colaboradores desempenhem seu melhor, cresçam profissionalmente e contribuam diariamente com os negócios dos nossos cooperados. Aqui teremos nossas salas de reunião, a sala do conselho, onde decisões importantes serão tomadas, sempre balizando o futuro da nossa cooperativa. Ontem, na nossa sala do conselho, inauguramos com a presença do governador do Estado. Foi um momento muito importante, porque a verticalização precisa do apoio do Estado. O BNB, o presidente do BNB, hoje tivemos tratativas também na reunião, na nossa sala do conselho, que ficou muito bonita, que cada cooperado vai poder conhecer hoje. Nesse edifício, também teremos a presença dos cooperados com seus escritórios e seus grupos familiares. Um modelo pioneiro e único no Brasil que reforça nosso espírito de integração. E na cobertura, no auditório Flor do Cerrado, teremos um espaço gourmet, um espaço para educação, treinamentos, palestras e confraternizações. Um ambiente onde, ao fundo, o pôr do sol de Luiz Eduardo nos lembrará todos os dias da beleza e da grandeza da nossa terra, que escolhemos para viver, criar nossos filhos, criar nossos netos, produzir alimentos para o Brasil e para o mundo. Mas esta noite, não apenas sobre o que construímos, também sobre o que ainda vamos construir. Se a nossa linha do tempo mostrou de onde viemos, ela também aponta para onde queremos ir. Cada batalha vencida no passado nos trouxe até aqui. Mas o futuro exige de nós a mesma coragem que os pioneiros tiveram. Hoje temos um novo desafio diante de nós. O desafio da verticalização. O desafio da agroindustrialização. O desafio de transformar aquilo que produzimos nas fazendas. Os grãos e as fibras. E ainda mais valor, riqueza e desenvolvimento para os nossos cooperados e para toda a nossa região. Quando industrializamos aqui,
O valor fica aqui. Gera emprego aqui. Fortalece nossas cidades. Impulsiona a economia regional. É economia circular. É desenvolvimento com raízes. Nossos filhos e netos estão aqui hoje. Samuel, João Paulo, meus sucessores, a minha irmã Márcia, que está aqui hoje também, muito bem-vindo, meu cunhado gentil. Os nossos sucessores estão aqui hoje. Nós trouxemos a Cooper Farms até aqui, mas agora é hora de, junto com os nossos filhos e sucessores, assumirmos um desafio ainda maior para continuar essa história. Um futuro que não se herda pronto. O futuro se constrói. A agroindustrialização que estamos estudando não é apenas um projeto econômico, é um projeto de perpetuidade. É um projeto de sustentabilidade dos nossos negócios. Queremos reduzir a exposição somente ao risco dos grãos, das fibras. Queremos participar também do resultado da indústria. Conosco está aqui hoje a diretoria da Aurora, que a gente está nas tratativas de tornar esse sonho em realidade. Sejam muito bem-vindos ao oeste da Bahia. Seja na produção de proteína animal, no esmagamento de soja, no processamento do milho ou na industrialização do nosso algodão. Né, Alessandra Zanotto? É o nosso desafio. Presidente da BAPA, que está aqui presente, para esses desafios. Queremos tornar nossa atividade mais sólida, estratégica e duradoura. Estamos dialogando com parceiros fortes. Repito, está aqui conosco nesta noite a diretoria da Aurora, a cooperativa da terceira geração, formada por 14 cooperativas brasileiras, líder nacional em proteína animal e exportadora para diversos países. Estamos estudando com responsabilidade e governança a viabilidade dessa parceria e desses projetos. Precisamos de crédito compatível à viabilidade desses projetos. Está aqui conosco o presidente Wagner, do BNB. Na verdade, ele não pôde ficar, nós estivemos aqui com ele hoje, só para corrigir, né? Foi uma reunião muito proveitosa, com todo o time do BNB. As agências private do Banco do Brasil, que estará no nosso terceiro andar, junto conosco. E Pablo, nosso secretário da Agricultura. Pablo, precisamos da ajuda do governo do Estado. Mas é importante dizer com clareza, assim como esse prédio só aconteceu pela união dos cooperados, a industrialização só acontecerá com espírito empreendedor e compromisso coletivo. Projetos dessa magnitude exigem confiança, exigem decisões bem balizadas, exigem estudo técnico, exigem governança responsável. E esse sempre foi o papel da Cooper Farms, ser propositiva, apresentar caminhos. Ouvir várias cabeças. O Zanella sempre fala, né, que a gente vem sempre com muita alegria, todas as terças, na reunião do conselho, porque junta várias cabeças, a gente sempre está sonhando, projetando os nossos negócios, o futuro da nossa cooperativa. Então, é um ambiente que eu, particularmente, gosto muito, de estar junto com pessoas que pensam para frente, que enxergam oportunidades, enfim. Temos entre nós cooperados líderes estaduais, referências técnicas como Celito Breda, como Milton Ide, que fez parte da primeira gestão minha no conselho.
Exemplos de agricultura sustentável como Luiz Pradella, Eduardo Manjabosco, Alain Juliano e tantos outros. Líderes que valorizam a família, como Oscar Stronchon, nossos ex-presidentes, hoje representado pelo Breno, Vilcemar Elger, Breno, responsabilidade, né? Representando os pais. Já é a segunda geração, já são os sucessores. Vilcemar não pôde vir, está no Mato Grosso, mas deixou o seu filho aqui para representá-lo. Odacil Ranzi, Marcelo Capes, que ajudaram a balizar nossa história. Homens e mulheres que são um exemplo nacional. Esse é um patrimônio inestimável. Vocês são um patrimônio inestimável. Nós somos um patrimônio inestimável. Construímos já uma história muito bonita que vai continuar sempre forte. E quando essa inteligência coletiva se une, nós realizamos o extraordinário. Né, Marcelo? Coisas impensáveis, quando a gente vê, tudo vai se encaixando e a gente vai motivando as pessoas e as coisas vão acontecendo. Isso é muito bonito. O futuro traz desafios, mas desafios bem estudados, estruturados e governados se transformam em grandes oportunidades. E nós temos a obrigação, sim, a obrigação de entregar às próximas gerações não apenas patrimônio, mas perspectiva. Não apenas a produção, mas a participação. Não apenas fazendas, mas cadeias completas de valor. Olha que sonho, né? Cadeias completas de valor. Então, a gente não fica exposto só ao grão, só à pluma. E a gente participa do segundo giro da roda, como diz o querido Ayrton Spies, ex-secretário da Agricultura de Santa Catarina. É o momento do segundo giro da roda. Esse prédio é a prova do que podemos fazer juntos. A industrialização será a prova do que somos capazes de fazer. E eu não tenho dúvidas. Se mantivermos a união, se mantivermos os valores tão discutidos ultimamente, mas é fundamental os valores, se mantivermos a confiança uns nos outros, o futuro da Cooperfarm será ainda maior do que o seu passado. Porque nós não chegamos até aqui por acaso. Chegamos até aqui porque cooperamos. E antes de encerrarmos, eu queria compartilhar um sentimento muito pessoal. Eu quero que cada cooperado saia daqui hoje inspirado a continuar a nossa história, inspirado a fortalecer o sentimento de pertencimento. É uma palavra bonita, pertencimento. Quando a gente pertence a alguma coisa, é sempre motivo de orgulho, de ver as realizações acontecendo, né? E isso é maravilhoso. Inspirados a acreditar que juntos podemos construir algo ainda maior. Não estamos apenas administrando uma cooperativa, nós estamos construindo um legado. Está aqui o Pedro Capes, que já faz parte, vai ser o futuro presidente da Cooperfarm. A gente sempre profetizou isso. Quando o pai dele foi presidente, ele era um menino muito orgulhoso. O pai dele é presidente da Cooperfarms, assim como eu tenho certeza que o meu filho Samuel também. Eu sou um entusiasta por natureza. Eu acredito que podemos sempre mais. Que podemos evoluir como líderes, que podemos evoluir como cooperativa. Mas essa evolução depende de cada um de nós. Eu quero dizer algo muito claro nesta noite. Cooperado,
não deixe de fazer parte dessa história. Faça seus negócios com a sua cooperativa. Fortaleça a cooperativa que é sua. Porque a Cooper Farms é sua. Ela existe para ajudar você. Ela existe para fortalecer o seu negócio. Esse prédio está de pé por causa da nossa união. O nosso futuro será ainda maior. Então, eu convido vocês, vamos construir juntos, vamos decidir juntos, vamos crescer juntos. Precisamos continuar escrevendo uma história que nos orgulhará para sempre. Uma história que nossos filhos e netos terão orgulho de contar. Porque essa história não termina aqui. Ela está apenas começando um novo capítulo. E nós sabemos qual é o caminho. Cooperar é cultivar o futuro. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, porque o presidente é muito mais alto do que eu. Ok, agora sim. Queria fazer uma saudação ao presidente, à presidente do Sindicato Rural, senhora Grace Fontana Klein. Muito obrigado pela presença da senhora. Também o presidente da Fundação Bahia, senhor Jarbas Bergamaschi, e também o presidente da AproSoja, Darcy Salvetti, presente no evento desta noite. Muito obrigado pela presença e pelo prestígio. Vamos ouvir agora as palavras do excelentíssimo senhor Júnior Marabá, prefeito de Luiz Eduardo Magalhães. Por favor, prefeito. Pequenininho aqui, fica complicado. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Deus por estar aqui com vocês, um grande prazer, uma grande satisfação. Parabenizar o presidente Marcelino. Estive aqui ontem com o governador do estado, a gente teve satisfação de conhecer esse prédio lindo, que vem aí encher nós, Luiz Eduardenses, de orgulho. Parabenizar todos os presidentes que tivemos, né? O Dacil Ranzi, meu grande amigo, Pradella. Tivemos o Vilcemar. Cadê o Vilcemar? Por aí o Vilcemar. Ah, tá. E o nosso amigo aí que está aí, junto com o Pedro aí, representando o grande Marcelo. O Pedro que vai ser aí presidente aí um dia, né, Pedro? Estava falando ontem de você, viu? Falando com seu pai sobre você, sua postura. Falando que você é um menino firme, bom, né, para ser inspiração aí para a geração dos nossos meninos que estão aí já. Pessoal, eu fico muito feliz, como prefeito de Luiz Eduardo, de ver o avanço de Luiz Eduardo Magalhães. A gente trabalha muito aqui, eu sempre digo que cada qual coloca o seu tijolinho, faz a sua parte, as coisas vão acontecendo. E ontem nós estávamos aqui inaugurando a sala de reunião com o governador de estado e tendo aqui a grande satisfação de ter o seu Romeu, da Cooperativa Alfa, junto aqui com o Neivor, presidente da Aurora, uma satisfação conhecê-los. E ontem na reunião foi muito interessante participar, e eu falo de uma forma muito tímida. Eu vim do comércio e hoje, como gestor público, acaba sendo um setor que pouco conheço. Mas participando ontem, eu fiquei muito feliz mesmo de ver que Luiz Eduardo Magalhães está com esse potencial de verticalizar, de termos agora nossos produtos com essa condição da agroindústria. E isso gera uma justiça social incrível, né? Uma igualdade social, porque a partir disso a gente tem uma distribuição de renda, nós potencializamos a condição para que nossas famílias consigam ter uma vida melhor, e Luiz Eduardo possa crescer mais, já sendo a quinta economia do estado, cidade que mais cresce na Bahia, tendo um potencial ainda muito grande, porque quando a gente olha hoje, nós vemos uma cidade que já evoluiu bastante, mas que tem um mundo todo ainda a ser alcançado. Então, quando a gente vê a condição da Aurora estar aqui, realmente nos traz uma perspectiva de uma cidade que tem muito ainda o que fazer
tem muito que crescer e nós temos desafios muito grandes. Eu acho que eu, como prefeito, estou há 5 anos, cada ano que passa é um desafio novo, uma nova dificuldade, algo para se vencer, e eu vejo que a gente tem que preparar essa cidade para o futuro, como foi bem colocado aqui pelo Marcelino em relação ao Pedro, representando aí a nova geração, é justamente isso, é preparar essa cidade para a geração que está vindo. Eu acho que a gente está fazendo isso aí com maestria, com muito cuidado, com muito carinho, cada um de nós no seu setor e onde trabalha. E em nome do Jaime Capelesso, eu quero aqui parabenizar todas as famílias, todos os pioneiros de Luiz Eduardo Magalhães. Eu vi ali o quadro da família do Jaime, há 30 anos atrás, né, Jaime? E muito legal, muito bacana ter visto aquilo ali. Jaime, um grande amigo. E parabenizar todos os cooperados. Eu acredito que é um grande simbolismo para Luiz Eduardo Magalhães, de fato, esse prédio, um prédio de 14 andares, 60 salas comerciais. Parabenizei o Quinho Leão ali, por esse lindo edifício. E dizer a vocês que nós temos uma cidade que chama atenção. E esse prédio chama muita atenção nessa área urbanística de Luiz Eduardo. Aqui a gente tem a Praça dos Três Poderes, estamos passando por uma revitalização em toda essa área aqui, que nesse ano mesmo a gente já inicia essa etapa do Jardim Imperial. E como toda cidade, a gente vai passar por uma revitalização, mas em especial, falando dessa área, vai ficar sem dúvida, eu acredito, a área mais bonita da cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A gente vai ter um lindo calçadão aqui na frente, Marcelino. E vendo esse prédio aqui ao lado, os projetos ousados que vocês têm também aqui em outra área, ao lado do prédio atual da Cooper Farms, então traz de nós aí uma satisfação que estamos fazendo certo. Gente, parabéns, muito obrigado por estar aqui com vocês e muito feliz pelos avanços aí. Se Deus quiser, a Aurora vai estar conosco aí em breve. Beleza, Neivor? Vamos para cima. Obrigado, gente. Abraço. Muito obrigado, então, a gentileza das palavras do prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, senhor Júnior Marabá. Daqui a pouquinho vai ser feita uma homenagem às famílias dos cooperados, mas desde já o cerimonial salienta que esse espaço que presta homenagem à família dos pioneiros da Cooper Farms é, antes de mais nada, uma forma prática de dar o devido reconhecimento àquela instituição que a cooperativa considera como fundamental na execução de qualquer projeto de vida, seja ele qual for, traçado por uma pessoa. E aí eu me refiro exatamente a esta instituição chamada família. O alicerce que motiva, que encoraja e dá sentido a qualquer projeto desenvolvido ao longo de uma existência de vida. É sim a família que transforma ideais, que norteia objetivos e que permite que encontremos os caminhos que nos guiam e nos fazem prosperar e crescer, não só financeiramente, mas também como pessoas e como cidadãos. É por isso e por tantos outros motivos que a Cooper Farms agradece e homenageia os pioneiros que, além de força de vontade e determinação, tiveram famílias capazes de tornar esse ideal de cooperar na Cooper Farms um sonho que se transformou em realidade. Eu tenho certeza que ele vai falar também sobre família, mas para prestar homenagens a essas pessoas tão importantes que marcaram sua trajetória aqui no oeste da Bahia, eu queria convidar o meu amigo, senhor Odacil Ranzi, para fazer uso da palavra, por favor. Senhoras e senhores, boa noite.
Quero aqui agradecer a Deus nesse momento extraordinário da minha vida e da vida da cooperativa, que tantas bênçãos tem derramado para todos nós que vivemos aqui no oeste da Bahia. Quero agradecer a presença do nosso secretário de Agricultura do Estado da Bahia, o senhor Pablo Barroso, do secretário da SDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o senhor Ângelo Almeida, que neste momento representam, neste ato, representam o nosso governador, Jerônimo Rodrigues. E agradecer a presença aqui do nosso prefeito municipal, meu amigo particular, Juno Marabá, que fizemos uma caminhada há alguns anos e plantamos uma semente. E em seu nome, Júnior, eu cumprimento todos que nos honram com sua presença nesta noite tão significativa. Hoje, falamos sobre o que é ser pioneiro. Pioneiros são aqueles que desbravam caminhos, que chegam primeiro, onde ninguém chegou, que enfrentam o desconhecido e transformam desafios em oportunidades. É ser precursor, inovador e, acima de tudo, alguém que acredita quando ainda não há certezas. O pioneirismo nas lavouras aqui no oeste da Bahia começou ainda na década de 70, quando as famílias visionárias enxergaram potencial onde muitos viam apenas terra bruta. Lá em 76, por exemplo, a família Copete já iniciava experiências agrícolas na região, estabelecendo, parcerias técnicas e abrindo caminhos para o que viria depois. Na metade daquela década, surgia também o primeiro morador do que hoje é a próspera cidade de Luiz Eduardo Magalhães, o senhor Enedino Alves da Paixão, com um pequeno comércio na beira da estrada. Então veio um movimento decisivo. A partir de 79, começam a chegar as primeiras famílias vindas principalmente do sul do Brasil. Era o início de um ciclo virtuoso de coragem, sonho e trabalho. Eu faço parte dessa história. Cheguei aqui no dia 3 de julho de 1980, com 27 anos incompletos, cheio de esperança e fé. Naquele tempo, o que hoje é uma das regiões mais produtivas do Brasil, era apenas um pedaço de mundo esquecido. Não havia estradas, não havia energia, não havia conforto. Morávamos em barracos de lona, tomávamos banho no rio. Muitas vezes era preciso andar mais de 20 quilômetros para buscar água ou lavar roupa. Às vezes ficavam 2 dias na estrada, esperando uma carona. Na época da chuva, fazer 60 quilômetros podia levar 5 horas, e na seca, no mínimo 3 horas. Porque as estradas viravam lamaçais ou crateras de poeira. Viajar era aventura, comunicação com a família era luxo. Para dar notícias, precisávamos ir até Barreiras, percorrer cerca de 160 quilômetros e esperar o horário mais barato da ligação para ouvir a voz de quem amamos. Nada disso assustava os pioneiros, porque quem veio para cá não veio buscar facilidade, veio construir o futuro. Os primeiros plantios foram de arroz. A soja ainda era um sonho distante. O grande objetivo da época era produzir 30 sacos de soja por hectare. Hoje, isso parece pouco, mas naquele tempo
era um sonho enorme. E esse sonho começou a crescer. Em 84, houve um grande impulso com a chegada de novas famílias, investimento e apoio institucional, inclusive com pessoas que acreditaram na região e canalizaram recursos para desenvolver os chamados Gerais da Bahia, apostando na coragem dos produtores quando quase ninguém apostava. Foi assim, com fé, com muita coragem e vontade de vencer, que essa terra começou a florescer. Porque a história das famílias pioneiras é quase sempre a mesma. Deixar o conforto do lar, enfrentar o desconhecido, morar debaixo de lona e acreditar, com Deus no coração, que tudo daria certo. E deu certo. Hoje, olhamos ao redor e vemos lavouras que se estendem até o horizonte. Vemos tecnologia, produtividade e prosperidade. Vemos filhos e netos, que já são baianos de coração e de identidade. Vemos uma região que se tornou referência nacional. Mas nenhuma conquista dessa magnitude acontece sozinho. Foi desse espírito coletivo que nasceu a Cooper Farms. Fundar uma cooperativa é mais do que criar uma instituição, é afirmar um princípio, que juntos somos mais fortes e unidos somos imbatíveis. É acreditar que compartilhar conhecimento multiplica resultados, é transformar união em desenvolvimento. Tenho orgulho de dizer que faço parte dessa história. Sou sócio fundador, já tive a honra de ser diretor, vice-presidente, presidente, e hoje integro o conselho consultivo desta cooperativa, que tanto nos representam. Nada disso teria sido possível sem as pessoas que caminham ao nosso lado. Quero aqui registrar meu agradecimento especial à minha esposa, Ediana, que sempre esteve comigo nos momentos bons e nos difíceis. E também aos meus parceiros e sócios na jornada, Alceu e Norberto, que dividem diariamente desafios e conquistas. Se hoje celebramos, é porque ontem alguém persistiu. Se hoje colhemos, é porque ontem alguém plantou. Se hoje prosperamos, é porque ontem alguém acreditou. A verdadeira riqueza desta terra não está apenas nos grãos que produzimos, mas no legado que construímos. Que Deus continue abençoando os pioneiros, seus sucessores e a Cooper Farms, que representa a força da união. Muito obrigado. E agora, dando sequência aos discursos desta noite, eu convido para fazer uso da palavra o secretário de Agricultura do Estado da Bahia, senhor Pablo Barroso, que nesta solenidade representa também o excelentíssimo senhor governador do Estado, Jerônimo Rodrigues. Secretário da Agricultura, Pablo Barroso. Boa noite. Alguns iam, em outras festas, a chuva ia atrapalhar, né? Aqui eu tenho certeza que ela é muito bem-vinda para este momento especial. Serei breve em minhas palavras, até porque o tardado horário. A Bahia é um estado que eu amo, sou barreirense de nascença, e eu aprendi a amar a Bahia cada vez mais.
mas eu acho que a honestidade, a realidade dos fatos, ela se faz necessária sempre na vida da gente. E ela facilita, inclusive, facilita principalmente para quem tem muita fé. E quando eu estou aqui num momento especial desse, eu olho para a história do nosso Oeste há 30 anos, há 40 anos, e vejo mais uma grande realização. E uma realização com muita fé, Marcelino. Ontem nós estávamos aqui com o governador fez questão de vir aqui, não podendo estar hoje, e acho que a reunião ontem, inclusive, foi muito produtiva. Acho que foi mais uma bênção a gente ter aquela reunião ontem, diante dos propósitos e dos desafios que o presidente Marcelino e toda a sua diretoria impôs a gente, né, as cobranças devidas à participação do governo do Estado nessa composição e nessa cooperação. Nós vemos a Bahia, prefeito, querido amigo Júnior Marabá, ex-prefeito Osiel, a Bahia com potencial agrícola enorme. Mas a Bahia, e aí eu abro aspas para uma afirmação que eu tenho, a Bahia não era eminentemente agrícola. Os baianos não tinham a cultura do plantio, do cultivo. Aqui, a região oeste se mostra para o mundo todo e para os baianos com uma diferença. Mas eu podia salientar para vocês aqui o orgulho que nós temos hoje do norte do estado, exportando 90% das mangas de todo o Brasil, ali em Casa Nova, em Juazeiro, a agricultura que se faz presente em Rio Real, Jandaíra, Iambupe, que produz 50% de toda a laranja e limão exportados para o mundo, 50% do Nordeste. Hoje nós somos o 4º maior produtor do Brasil, o maior produtor é São Paulo, mas São Paulo está indo para o Nordeste da Bahia plantar, porque nós somos livres do cancro cítrico, do green, doenças que existem em São Paulo, pragas, mas não existem em Bahia por causa do trabalho da DAB. Nós temos uma plantação na Chapada Diamantina, e quem conhece a Chapada aqui, não se imaginava que na Chapada ia se produzir. Hoje nós somos o 5º maior no Brasil em produção de mirtilo, de morango. Nós temos plantação de árvores na região, através da Veracel, na região ali de Eunápolis. Nós temos uma bacia leiteira completa, nós temos um potencial enorme. E olhe para aqueles que não conhecem o Oeste, eu digo para eles, aqui não só tem soja e algodão, não. Aqui tem uma diversidade, que aqui tudo se dá realmente. Aqui há competência, há capacidade, há expertise. Nós temos, e aí eu falando do café, da bovinicultura, olhem, 30 dos maiores rebanhos, dos 30 maiores rebanhos do nosso estado, 15 estão em municípios hoje da região oeste. A pesca na região oeste vai crescer enormemente. Nós temos, e aí, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque o nosso estado tende muito a crescer. E quando eu rodo o Brasil, eu falo para os meus colegas do Mato Grosso, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, eu falo uma provocação saudável entre amigos. Eu digo, olha, a Bahia vai crescer muito mais do que vocês, porque a Bahia está conhecendo o seu potencial. Nós temos água, nós temos sol o ano todo, e nós temos muita terra ainda para plantar. Eu sou favorável que nós, cada vez mais, tragamos eficiência para o INEMA, para o IBAMA. Eu sou favorável porque eu acredito que todo agricultor respeita o meio ambiente, e o meio ambiente é amigo do agricultor. Hoje você não faz uma agricultura de excelência sem respeitar o meio ambiente, inclusive, principalmente vocês, que exportam muito dos produtos que produzem. Eu acredito que nós precisamos da eficiência, Odacil, para as supressões vegetais, para a liberação de ortoga. Nós precisamos da eficiência a isso. E olhem a posição política em que eu me encontro. Mas nós temos que falar a verdade. Isso eu defendi abertamente com o governador, e ontem vocês puderam ver mais uma vez a disponibilidade que ele tem de ouvir e de fazer o certo. Portanto, eu queria, e fiz questão de participar hoje, eu que realmente também estaria nessa posse do Ministério Público, mas a gente não poderia faltar, a Secretaria de Agricultura do Estado não poderia faltar. E faltar aqui, inclusive, para fazer algumas pontuações, Odacil. André está aqui presente, não está? André, Marcelino, toda a cooperativa, nos ajudou muito ano passado, quando a Bahia passou por uma seca enorme. Foi a Cooper Farms quem, no ato de bondade, de grandeza, estendeu a mão para a gente, e
conseguiu trazer uma grande quantidade de milhos que nós alimentamos muitas famílias. E olhem que tinham famílias passando fome. Tinham família perdendo um pouquinho de sua produção. E a Cooper Farms não fez conta. A Cooper Farms esteve presente com a gente ano passado, vendendo o seu milho através de seus cooperados e de uma forma com excelência, com a prestatez e com a eficiência que lhes cabe. Então, a parceria do governo do Estado e os ouvidos do governo do Estado, eles precisam estar cada vez mais presentes na nossa região. Ontem nós conversamos sobre a geração de 15 mil empregos em mais um ato da Cooper Farms, empregos indiretos e 2.000 empregos diretos através da produção da suinicultura. De um outro passo que a Cooper Farms vai dar, inovando, inclusive um passo extremamente inteligente, mostrando a preocupação com a economia circular, mostrando a preocupação com a relação dos commodities do algodão e da soja, mostrando inteligência, como vocês sempre demonstraram, mas mostrando também, e o que mais me chamou a atenção na reunião ontem, foi quando vocês nos desafiaram, dizendo, olha, nós já fizemos a nossa parte, temos muito por fazer, mas essa questão aqui da suinicultura, dessa nova cultura aqui, é muito para desafiar nossos filhos. A preocupação em vocês em educar os filhos de vocês. Vocês são um exemplo para a gente. E quando eu digo exemplo, eu gostaria de fazer uma homenagem especial para o meu amigo Odacil, porque ano passado nós tivemos momentos bons e ruins, né, Odacil? E nós conversamos muito, e eu tive o prazer de ir na fazenda de Odacil, que ele sempre me convidava, e eu tive o prazer de ir lá, e ele mostrou muito da história, que é a história de vocês. E nesse prédio maravilhoso, lindo, que eu vou dizer, eu entrei aqui e vi toda a simbologia do prédio. A simbologia que mais me tocou foi a simbologia desse monumento aqui, dessa estátua, dessa obra de arte, onde coloca algo simbolizando a lona que cobriram os pioneiros daqui. Muitos ficaram pelo caminho. Na verdade, sobreviveram os mais fortes, os mais resistentes, os mais resilientes. A vida é assim. Infelizmente, a vida não facilita para todos, mas vocês são exemplos de resiliência, de trabalho, de honestidade. E Odacil, ele representa muito disso para mim, e eu sei que ele representa muitos de vocês. Eu falo isso porque, quando a gente leva a voz, a gente tem a responsabilidade de levar a voz num país tão diverso como a gente tem hoje, num Brasil tão diverso como a gente tem hoje, a gente precisa se preocupar com o principal: geração de emprego, de renda, quem trabalha, quem produz, dar valor às pessoas que realmente fazem a diferença pelo nosso país. Vocês fazem a diferença pelo nosso Estado. Parabéns, presidente Marcelino. Em seu nome, eu estendo esse parabéns para toda a diretoria, todos os agricultores e aqueles que vivem do serviço, do comércio aqui da nossa região, porque vocês trouxeram riqueza, excelência, trabalho, honestidade, bondade. A Cooper Farms, para mim, representa isso. Tenho esse compromisso, o governador ontem colocou esse compromisso de estarmos juntos, inclusive nas definições futuras. Vocês viram ontem, ele ligou de pronto para o presidente do Banco do Nordeste para nós trabalharmos o financiamento de diversos empreendimentos que vocês pensam pela frente, porque nós precisamos estar de mãos dadas. Vocês fazem a diferença pela nossa Bahia. Obrigado a todos vocês. Parabéns à Cooper Farms. Agradecemos, então, as palavras do secretário de Agricultura, que é baiano, que é oestino também, nascido em Barreiras, senhor Pablo Barroso. Muito se falou aqui, principalmente no discurso do presidente da cooperativa, sobre a importância da sucessão. Mas nós gostaríamos de ressaltar também a importância extremamente necessária da força das mulheres. Exatamente. O sexo feminino. Então, o cerimonial abre um espaço para homenagear as cooperadas, as esposas, as agroparceiras e o núcleo das mulheres do agro. Muito obrigado por vocês existirem. Minhas senhoras e meus senhores, não é só a imponência
e a beleza deste prédio que impressiona. Se por fora ele chama a atenção pela modernidade, lá dentro as senhoras e os senhores vão ver daqui a pouco que nada foi feito por acaso de forma aleatória. Tudo, conforme o presidente falou, tem um sentido próprio, com o objetivo de valorizar as coisas da nossa terra e o bioma cerrado, responsável direto pela mudança de vida de milhares de pessoas e de uma região inteira. Ambientes temáticos que vão permitir que cada um lembre sempre como essa parte do estado foi, é e sempre será o berço da atividade agrícola, a mola mestra que revolucionou a história do Oeste e colocou a Bahia numa posição de vanguarda em termos de produtividade no campo e um modelo de sustentação agrícola mundial. Então, mais uma vez, os nossos sinceros parabéns por esta realização da Cooper Farms, que marca a história em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste, no Estado e no país. Agora vamos para as homenagens da noite. E eu queria primeiramente convidar ao palco o cooperado Maicon Fontana, que vai receber uma homenagem representando então a família Fontana. E para isso, eu convido também o diretor do Conselho Consultivo, o senhor Marcelo Leomar Capes, que vai fazer a entrega da réplica da escultura da Praça dos Pioneiros. Por favor, Marcelo e Maicon Fontana. Maicon, acho que você pode subir aqui por gentileza, viu? Que daí as pessoas conseguem te chegar. Vamos aplaudir então Maicon Fontana. E ele vai receber as homenagens justíssimas das mãos de Marcelo Capes. Muito obrigado, parabéns. Convido também o cooperado Lotário Luft, que representa toda a família Luft. Convidamos o vice-presidente da Cooper Farms, o senhor Luiz Antônio Pradella, que faz então a entrega da réplica da escultura da Praça dos Pioneiros a Lotário Luft. Por favor. Parabéns, seu Lotário, muito obrigado pela presença. Convido também o cooperado Rony Heyman, que representa a família Heyman, e eu convido também o diretor do Conselho de Administração, senhor Oscar Strouchon, que vai fazer a entrega da réplica da escultura da Praça dos Pioneiros. Por favor. Parabéns a Rony Heyman e os parabéns extensivos a toda a família Heyman. Convido também o cooperado Arnaldo Giuliani, que representa esta noite toda a família Giuliani, e eu convido justamente o diretor do Conselho de Administração, Alain Giuliani, que é filho do senhor Arnaldo Giuliani, para fazer então a entrega da réplica da escultura da Praça dos Pioneiros. Nada mais justo.
Alain Giuliani. Parabéns a toda a família Giuliani. Queria convidar também o cooperado Odacil Ranzi, que representa o Grupo Passo Fundo, e convido o diretor do Conselho de Administração, Alceu Ademar Vicenzi, que inclusive também faz parte do Grupo Passo Fundo, junto a Norberto Vicenzi, para fazer a entrega da réplica da escultura da Praça dos Pioneiros. Por gentileza. Norberto, por favor. Precisamos de você aqui também para eternizar esse momento, por gentileza. Seu Alceu já quebrou o protocolo. Parabéns, nada mais justo. Um trio de sucesso, Odacil Ranzi, Alceu Ademar Vicenzi e Norberto Vicenzi. Convido agora o cooperado Jaime Capelesso, que representa a família Capelesso, vai receber a réplica das mãos do prefeito Júnior Marabá, por favor. Parabéns a Jaime Capelesso e toda a família Capelesso homenageada também no evento desta noite. Obrigado, parabéns, Jaime. Também o cooperado Célio Zution, que representa toda a família Zution. Eu convido para fazer a entrega o presidente da Cooper Farms, senhor Marcelino Kunen, por gentileza. Réplica da escultura da Praça dos Pioneiros. Queria aproveitar agora, feita a entrega a Célio Zution, para convidar os outros homenageados. Eu não sei se cabem todos aqui em cima do palco ou se a gente fica perfilados. Eu acho que cabe, né, presidente? Vamos convidar todos os homenageados para a gente fazer o registro com a réplica na mão, o registro para a posteridade. Por gentileza, todos os homenageados, a gente consegue colocá-los aqui no palco confortavelmente para que os colegas da fotografia possam, então, eternizar esse momento. Aguardando seu lotário, que também já está chegando. E aí a gente faz a foto oficial. Agora, vocês que entendem de fotografia, orientem aí, por gentileza, como fica melhor a posição dos homenageados para que vocês possam fazer o registro da melhor forma possível, por favor.
Ok, muito obrigado pela gentileza. E mais uma vez, parabéns pelas merecidas homenagens. Falamos de passado, falamos de atualidade e agora a gente fala também de futuro. Afinal, é hora de desafiar os sucessores a continuarem essa história, conforme o presidente citou no discurso dele. Porque o futuro não se herda pronto, o futuro se constrói. A agroindustrialização que estamos estudando não é apenas um projeto econômico, é um projeto de perpetuidade, é um projeto de sustentabilidade dos negócios da agricultura. A Cooper Farms tem hoje com ela a diretoria da Aurora, uma cooperativa de terceira geração, formada por 14 cooperativas do Brasil, líder nacional e exportadora para diversos países. A cooperativa está estudando também, com muita responsabilidade e governança, a viabilidade dessa parceria e dos projetos de verticalização das cadeias produtivas do agro. Mas é importante dizer algo com clareza. Assim como o prédio só se tornou realidade pela união dos cooperados, a industrialização tão sonhada também só acontecerá, claro, com união. Nenhum projeto dessa magnitude se constrói de forma individual. Constrói-se com confiança, com governança, com decisões balizadas, com estudo técnico, com responsabilidade financeira. E esse sempre foi o papel da Cooper Farms: ser propositiva, apresentar caminhos, buscar soluções compartilhadas, ouvir várias cabeças, valorizar a liderança das famílias que constroem o agro aqui nesta parte da Bahia. A Cooper Farms tem, entre os cooperados, líderes estaduais, referências técnicas, produtores que são um exemplo para o país inteiro. E isso é, conforme o presidente falou também, um patrimônio inestimável. E quando essa inteligência coletiva se une em torno de um propósito comum, aí todos são capazes de realizar algo extraordinário. Por isso, o futuro traz, sim, desafios, mas desafios bem estudados, bem estruturados e bem governados que acabam se transformando em oportunidades de negócio. E a cooperativa tem, sim, a obrigação de entregar às próximas gerações não apenas um patrimônio, mas uma perspectiva. Não apenas uma produção, mas sim uma participação. Não apenas fazendas, presidente, conforme o senhor falou, mas sim cadeias completas de valor. O prédio é a prova que se pode fazer junto sempre. A industrialização será a prova do que ainda a cooperativa é capaz de fazer. E ninguém mais tem dúvidas. Se a união for mantida, se os valores forem mantidos e a confiança uns nos outros permanecer, o futuro será muito maior do que foi o passado. Porque a cooperativa não chegou até aqui por acaso. Chegou até aqui porque houve cooperação. E assim ela vai continuar avançando. Porque cooperar é, antes de mais nada, cultivar o futuro. Que frase linda, hein? Cooperar é cultivar o futuro. O padre não chegou?
Agora a gente vai ter que improvisar. Vou pedir a gentileza para os senhores e as senhoras, porque a chuva está aí, né? E ela não vai passar. Então a gente vai ter que criar uma forma de levar as pessoas até lá. Não sei se disponibilizaremos alguns guarda-chuvas para que as pessoas possam chegar até o local onde está a fita para fazermos o descerramento. E aí eu queria pedir a gentileza do presidente Marcelino Kunin, que será um dos responsáveis para puxar a fita, o vice-presidente Luiz Antônio Pradella, o conselheiro administrativo Alceu Vicenzi, o outro conselheiro administrativo Alain Giuliani, mais um conselheiro administrativo, o senhor Oscar Strouchan. Vamos improvisar. Os guarda-chuvas estão à disposição dos senhores para que todos possam chegar até o prédio para fazer o descerramento da fita. Agora eu queria convidar para acompanhar esse momento também o senhor Odacil Ranzi, Breno Elger, que representa o ex-presidente Vilcemar Elger, e também Marcelo Capes. Por gentileza. Convido também o diretor superintendente, o senhor André de Oliveira, o diretor comercial Rubens Sigueu, representando os colaboradores, a senhora Daiane Matias, representando a construtora Solari, Henrique Leão, o arquiteto Judson Veras, responsável também pela arquitetura na parte externa do prédio, e a arquiteta de interiores, que representa a Almora Arquitetura, senhora Giana Kemerichi. Por gentileza, todos estão convocados a participarem desse momento especial. Os demais, eu queria pedir a gentileza que podem aguardar aqui, que a gente vai providenciar guarda-chuvas suficientes para, aos poucos, levarmos os senhores e as senhoras até o prédio, para que possamos desfrutar de outros momentos que vão acontecer lá. Como eu não tenho uma visão privilegiada do local onde a fita está sendo descerrada, só me façam um sinalzinho, por gentileza, avisando se tudo transcorreu normalmente para que a gente possa dar sequência aqui. Um dos homenageados à noite, Maicon Fontana, da família Fontana. Como o senhor recebeu essa homenagem? Com muita gratidão, né? Poder representar uma família que vem trazendo tantos valores, que são os mesmos valores e princípios da cooperativa. Poder receber essa homenagem representando eles. A gente é a segunda geração, o sentimento é de muita gratidão. O que representa esse prédio, essa nova fase da Cooperfarm? Eu acho que é justamente isso, a união dos produtores, conseguiram chegar ao final dessa obra, uma obra muito sólida, né? Que vem trazer mais benefício para a nossa região, mais união, para que a região prospere ainda mais, né? Mais força para o cooperativismo. Isso mesmo, positivo, mais força para o cooperativismo. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço.
Arnaldo Giuliani, homenageado pela família Giuliani. O que a Coperfarm representa para a agricultura da cidade? Boa noite. Boa noite. A Coperfarm representa tudo, porque é uma cooperativa e com a cooperativa que a cidade se alavanca. Diversos produtores passaram por aqui e hoje vocês ainda representam essa força da agricultura da cidade, né? Sim, todo mundo representa. E essa homenagem que o senhor recebeu hoje não é só do senhor, é da família toda. É, de toda a minha família. Eu agradeço muito a família, porque o meu sucesso depende também de toda a minha família. Muito obrigado, boa noite, parabéns. Obrigado. Presidente, o que esse novo momento representa para o cooperativismo Luiz Eduardense? É um marco para o oeste da Bahia, né? Um prédio moderno, bonito, a sede da cooperativa junto com os cooperados, não existe esse modelo no Brasil, né? Todo ele é cooperativista, né? O prédio todo, nós temos a cobertura com uma vista maravilhosa da nossa cidade, onde a gente vai realizar as palestras. Então, estamos muito contentes com essa obra. Estamos aqui no Conselho de Administração, onde a gente vai traçar sempre, balizar o futuro da nossa cooperativa. É uma lembrança do passado, mostrando o presente, mas apontando para frente. Isso, a gente fez uma linha do tempo, né? Daquelas famílias que foram pioneiras, que vieram para o oeste da Bahia, que
foram resilientes, que venceram muitos desafios, muitos sucumbiram, muitos não conseguiram chegar a esse momento, né, com esse desenvolvimento hoje. Então, como a gente quer, para a gente traçar o futuro, você tem que lembrar do passado, de que tudo foi construído com muito trabalho, com muito esforço, com muita honestidade. Então, são esses valores, né, que movem a nossa cooperativa. O cooperativismo aqui na cidade tem bases sólidas. Tem bases sólidas porque nós fomos forjados na pequena agricultura do sul do país, onde o cooperativismo é muito forte. Então, a gente tem isso no DNA, né? E nenhum de nós, sozinho, consegue ser melhor do que todos nós juntos.